A paz do Senhor, amados irmãos, nesta tarde, passando por aqui para deixar uma meditação que se encontra em Isaías capítulo 1, né, que fala sobre a nação pecaminosa, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Senhor de Israel, voltaram para trás, porque haverá de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Amém? Até aqui, porque o texto é mais extenso, né? Aqui, o Senhor fala da nação pecaminosa de Israel. E o que eu quero abordar aqui nesse texto é que tem um convite generoso do Senhor aqui, nessa parte desse texto. Como assim o convite generoso? Porque aqui fala dos pecadores, né? Daqueles que eram rebeldes, que são rebeldes, né? Que não seguem o Senhor, que rejeitam o Senhor. Fala desses. Então, tem aqui um convite, né? Aqui eu li até o 6, né? Que diz assim, um convite generoso. Quem são esses convidados, né? Que Deus teve a generosidade de convidá-los. Primeiro foi os filhos desviados e revoltados, que está no versículo 2, que diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Né? Esse é o versículo 2, onde mostra os filhos desviados e revoltados. Né? Esses foram convidados, chamados, né? Os fiéis e insensatos, no versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Né? Então foi chamado os infiéis e insensatos, né? Eles não entendiam, né? As coisas do Senhor, o chamado do Senhor. Né? Não tinha sensatez para as coisas, mas foram chamados, foram convidados. Os iníquos e corruptos, né? Tem muito. Está no versículo 4, também foram os convidados e chamados. Que diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Os doentes e miseráveis, né? Esses também foram convidados. Teve um convite generoso para eles, doentes e miseráveis. Que está no versículo 5, que diz: abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Então, esses são os doentes
e miseráveis, né? E o versículo 6 que diz que são os desesperados, também os desesperados foram convidados, foram chamados, teve também para eles um chamado generoso. Veja aqui, não é, as classes de pessoas que foram chamados, que foram convidados generosamente por Deus, né? Os filhos desviados e revoltados, os infiéis e insensatos, os iníquos e corruptos, os doentes e miseráveis e os desesperados, né? Que está no 6, que diz: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Veja, os desesperados. Né? Veja as condições dessas pessoas que foram convidados, que foram chamados pelo Senhor. Né? Teve também a parte do convite, né, para ir conversar com o Senhor, né, que está no versículo 18, que já fica mais à frente, que nos diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Serão limpos, não é? Então aqui se encontra a rebelião do homem, não é? Mas também a misericórdia de Deus para cada um deles. Tem também a promessa que diz assim: pleno perdão de todos os seus delitos, que fica também no versículo 18 que eu acabei de ler, né? A promessa de pleno perdão de todos os delitos. Veja que Deus, ele perdoa os delitos daqueles que ele chama, que ele convida e que atende o seu convite, não é? Também no 19 de bem-aventurado, a bem-aventurança, né? Bem-aventurança na terra. No versículo 19 nos diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Glória a Deus. E uma advertência, tem também uma advertência no 20, severa, que de extermínio, se o convite for recusado. No 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor disse assim, certo? O Senhor deu essa advertência para o povo. Então nós vemos aqui as classes de pessoas que foram chamadas, não é? Então, quando Deus chama, Deus convida, Deus se responsabiliza pela vida de cada um, não é? Quando ele chamou aqui, ele não chamou os sãos, né? Ele não chamou já os santos, os curados, não. Ele chamou os doentes, os feridos, os desviados, os revoltados, os miseráveis, né? Os desesperados. Veja as listas aqui deles, a lista aqui deles. Né? Então ele chamou essas pessoas, porque os sãos que já são santos não precisam mais. Eles já estão seguindo o seu caminho. Mas esses são os que precisam de Deus, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se converter dos seus pecados, né? Precisa se voltar para Jesus e seguir uma vida com Ele para ser perdoado, né, pelo Senhor de todos os seus delitos. Glória a Deus. Então eu lhe pergunto nessa tarde: quem sou eu e quem é você para falar daqueles que foram chamados pelo Senhor por alguma coisa que ele fez no passado, não é? Por algum delito que ele cometeu, né? Teve os da Bíblia que foi chamado por Deus, tipo Davi, ele adulterou, né? Deus perdoou e ele continuou a fazer, né, o trabalho do Senhor, porque o Senhor perdoou ele. E teve Moisés também. Moisés, ele foi assassino, ele assassinou um homem,
né? Mas mesmo assim, Deus não deixou de ele fora. Deus tinha escolhido ele para ser libertador do povo de Israel. E assim Deus o fez, né? Então, quem é eu, quem é você, né? Para falarmos das pessoas que Deus chama, que Deus convida, né? Assim como Deus chamou esse povo, que era no tempo de Israel aqui, Ele continua chamando ainda no dia de hoje. Glória a Deus. Ele continua ainda convidando você, que ainda não faz parte ainda do povo de Deus dessa lista, né? Faz parte dessa lista, mas ainda não se converteu, não se arrependeu. Ainda hoje Deus continua chamando, convidando, não é? Para você receber graça, receber cura, para você se converter, fazer parte da família de Deus, que só fazemos parte da família de Deus quando temos uma vida com Ele. Se deixamos ele de lado, se recusamos ele, se não queremos ele, nós não vamos fazer parte do povo de Deus. Vamos ser apenas criatura, mas não fazemos parte da família dele, porque o recusamos, não queremos ele, né? Não nos arrependemos dos nossos pecados. Continuamos pecando e fazendo o que queríamos, né? Porque sabemos que temos que, para seguir Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, para fazer o querer do Senhor, o ide do Senhor, né? E dói, é sofrido negar a nós mesmos o que nós queremos fazer, né? O que queremos seguir, para seguir o que Cristo quer na nossa vida. Mas não é impossível, porque o Espírito Santo está sempre com você ali, lhe guiando e lhe orientando no que fazer, né? Como fazer, como seguir ao Senhor, né? E mostrando que você está fazendo de certo ou errado. Amém? Glória a Deus. Não podemos, né, falar mal das pessoas que o Senhor convida. Temos que achar bênção nelas, depois que o Senhor o convidou e eles o aceitaram. Eles foram seguir a Jesus. Eles foram caminhar com Jesus. Tendo uma vida abençoada, abençoando as outras pessoas, não só com orações, mas com outras obras que acompanham, não é, a fé do cristão. Glória a Deus. E então, tendo todo esse conjunto, né, você deve agradecer a Deus e ficar feliz pela conversão do outro, né? Amar o outro, cuidar do outro como você queria ser cuidado, né? Ser carinhoso com o outro como você queria que as pessoas fossem com você, né? Então, temos que amar o próximo. Isso é amar o próximo, é ter misericórdia do próximo, né? É ter compaixão do próximo. Glória a Deus, é ajudá-lo a chegar nesse caminho maravilhoso que é Jesus, né? O chamado do Senhor, o convite do Senhor, para que possamos crescer espiritualmente, que só entra no céu quando deixarmos todas essas coisas, né, que atrapalha a nossa santidade, que atrapalha, né, a nossa convivência com Deus. Amém? Deus abençoe.